conosco, repercutindo, não é, Roberta, essa vitória, então, inicialmente ali do Botafogo com muita força, mas depois o time não conseguiu manter o mesmo desempenho, Roberta. Verdade, Bruno. Bom dia para você, amigos do Sport Center, fãs de esporte. Aquele gol relâmpago aos 14 segundos deu a impressão mesmo que o placar seria mais elástico. Essa ficou a expectativa do torcedor botafoguense, que viu depois a LDU pressionar. Inclusive o David, quando conversou com a gente depois da partida, disse até que não esperava essa pressão da LDU. A gente mostrou aí também os melhores momentos. O John salvou ali aquele voleio, lembrando que ficava aquela questão, quem será o goleiro nessa partida, John ou Neto? E aí o David manteve o John depois daquela negociação que ele teve com o West Ham, que acabou não acontecendo. Só que ali no finalzinho ainda do primeiro tempo, teve até um momento que o John não saiu bem do gol e a sorte foi que o Vitinho, né, salvou duas vezes. A torcida, inclusive, comemorou como se fosse um gol. No segundo tempo, também muitos erros de passes, a LDU até com mais posse de bola. E no finalzinho, o Botafogo até teve uma chance ali com o Matheus Martins, com o Joaquim Correia, mas ficou nisso 1-0 e agora o Botafogo tem a vantagem do empate no jogo de volta, mas é na altitude de Quito, então o torcedor ficou ali um pouquinho preocupado, apenas 1-0, mas de fato acaba sendo uma vantagem, apesar do placar magro. O Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, encara o Palmeiras no domingo e aí fica essa questão. O David provavelmente vai poupar alguns jogadores, ele até disse que vai usar outros jogadores no domingo e dosar bem a carga, até porque na próxima semana tem Libertadores. Vocês falaram também aí sobre a zaga do Botafogo, o David Ricardo, que ontem saiu machucado, deve provavelmente ficar fora desse próximo duelo, aliás, praticamente certo que ele fica fora do jogo contra o Palmeiras e vai tentar voltar na próxima semana, mas o David Ricardo vai ainda passar por exames. Bruno, eu volto com você. Boa, Roberta, você já volta pra gente conversar. Oi, fala, Roberta. Só mais um detalhe, o Botafogo anunciou agora há pouco um novo reforço, importante a gente passar aqui também para o torcedor. Ele já estava aqui no Rio de Janeiro, o Cris Ramos, atacante de 28 anos, já tinha feito exames médicos, mas o anúncio oficial veio agora. Ele que assinou contrato de empréstimo até o fim de junho de 2026, estava no Cádiz da Espanha, então o espanhol chegando para tentar resolver também os problemas ali na frente, Bruno. Atualizado, Beta, obrigado, viu? Você já volta pra gente falar bastante sobre o Botafogo e sobre a equipe do David na que tinha sido encaminhado com gol no início, mas seguiu na mesma toada. E aí ele deu sabendo que a desvantagem de um gol não tirava ela do páreo, né? Talvez o erro do Universitário foi ter, depois do pênalti, se jogado que nem louco pra cima do Palmeiras. Já tomou o segundo contra-ataque e acabou. Acabou o jogo, Agora, assim, o Botafogo também está estreando o jogador, né? Aquela coisa toda, também está... o número de jogadores inscritos que não tinham jogado a Libertadores ainda e que participaram do jogo da LDU é meio time, né? Então, agora, o que eu estou querendo ainda descobrir é o que o Ancelotti, filho, aliás, o Ancelotti pai estava lá ontem, vai fazer com 3 frentes. A gente não sabe ainda, ele é um técnico novo. O Felipe Luiz decidiu na Copa do Brasil ir com um time misto. Ele agora talvez tenha que antecipar uma decisão de priorização por conta desse resultado, né? Ele não garantiu nada. Tudo bem, o jogo é quinta-feira em Quito. Eu acho que o intervalo de domingo para quinta ele é razoável. Mas o problema é lá, na altitude, durante o jogo. E o que ele vai fazer até lá, com essa parte, com esse confronto direto com o Palmeiras. Porque a gente falou, o Palmeiras só ganhou 1 ponto do Botafogo e do Cruzeiro. O Botafogo perdeu recentemente para o Cruzeiro em casa. Né? Então ele tem que recuperar, se ele quiser ainda sonhar com alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. Seria uma decisão para ele. A torcida do Botafogo tem o Palmeiras hoje como rival. A torcida, depois do jogo... Isso é guerra. Para domingo, mas eu não sei se o Ancelotti se deixa levar por essa situação, por essa questão toda, para tomar uma decisão de escalação. Quito é 2.800, então não é aquela altitude que você passa mal, 3.700, La Paz, Oruro, aquela coisa, mas... Falta perna. 2.800 tem um impacto, isso é inegável, quem joga lá com a LDU sabe disso. Outra coisa, a Copa do Brasil também tem dúvida porque é clássico.
Não é uma decisão... E o Vasco conseguiu jogar em São Januário, era uma dúvida, né? Não é uma decisão tão simples. Eu vou pegar o Atlético Paranaense e vou tratar como terceira opção. Essa é o a minha Vasco. dúvida para um técnico que não tem nenhum vínculo desses que a gente fala, entendeu? E com uma administração demorou, por exemplo, que a gente não sabe o que vem nunca pela frente. Lembra do início do Abel? Vou jogar com o time reserva contra o São Paulo. Dane-se que é clássico, não foi isso? É misterioso, cara, seja no Botafogo, em qualquer time. Não tem um cara que fala, deixa eu te contar uma coisa. Aqui no Brasil, a coisa funciona desse jeito, assim. Não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa no Botafogo, ou no São Paulo, ou no Palmeiras que fale um negócio desse pro cara. Não, acho que pode falar, mas às vezes o cara, eu vou fazer do meu jeito. É isso. Pra mim, não faz como fez o Abel, certo? Ele fez o jeito dele, deu certo no final das contas. E o mundo Botafogo é um mundo que todo mundo vai tentando entender a cada dia, que é aquele que começa o ano... Não, tem as Recopa aí, tá tudo bem, a Supercopa. Não ligo não. Estadual também não ligo. O nosso ano começa em abril. A gente nunca tinha escutado essa frase. Não. Então, é difícil se a gente não sabe nem o que a direção pensa, quanto mais o que o treinador estrangeiro pensa. Acabou de chegar. Isso pode até, o Vessone lembrou um negócio importante. Nessa maratona de frente tripla que o Botafogo ainda tem, ter começado depois... ter se preparado depois pode dar até mesmo com o Mundial no meio, um fôlego para ir até 21 de dezembro, né? Vamos ver como é. Fôlego para ir com tudo nas duas? Não, para ter gás para aguentar até 21 de dezembro. Esse jogo contra o Palmeiras é domingo à noite, né? E a volta é quinta. Então, mas você entende? O Botafogo não teve o desgaste que o Palmeiras vai ter, vai pegar o avião, mesmo fretado, voltar. O Botafogo está na casa dele, vai continuar na casa dele domingo. Ele só vai viajar para Quito na segunda-feira. Ou na terça. E depois é Caxias, domingo. Aí acho que é outra coisa, né? Quinta, Caxias, domingo. Aí é ruim. A logística é péssima. Tô tentando encontrar aqui se o Ancelotinho falou algo sobre poupar ou não domingo, mas não achei, não. Eu vi um corte, mas tem tanta fake hoje em dia que é melhor não falar, porque eu não sei se é verdade. Agora, a LDU, desses times todos estrangeiros, talvez não seja dessa fase aqui. Eu achei aqui, mas não sei se é verdade. Mas lembrando, como o Arnaldo falou, a LDU ela vai decidir em casa porque ela termina em primeiro no grupo. No grupo do Flamengo. No grupo do Flamengo. Então, levando em consideração uma situação como essa, que você está pegando o adversário que foi primeiro do grupo do Flamengo. Tem alguma coisa ali. Não adianta a gente tratar isso como se fosse um adversário qualquer. Se o Botafogo não chegar na quinta-feira com perna, com foco, vai cair fora. Vai ser eliminado. Porque o LDU não tem tradição, tudo mais. O David Ancelotti falou a seguinte frase: dar oportunidade a outros jogadores domingo. Então, tá vendo? As palavras poupar. É isso. Anunciou hoje um centroavante espanhol, que não é conhecido, que é o Cris Ramos, tem 1,90 m. O Botafogo segue contratando, é o clube que mais contrata, mais que o Palmeiras, mais que o Flamengo. E sem quem sabe, dá uma oportunidade aí. O cara tiver inscrito poupar e não ganhar esse jogo é tchau, né? Campeonato. Acho que se o Flamengo ganhar também, tchau. Acho que é aí. Ainda mais essa pegada que o Festa tá falando, que os times estão fazendo mais pontos. Se o Flamengo ganhar, aí vai ter que ser uma ramelada tipo Botafogo para ele passar o líder. Porque o Flamengo vai a 4-3. O Flamengo vai a 4-3, pararia em 29 com um jogo a menos, mas mesmo assim, né? Favorável pro Flamengo, né? Mesmo sendo em Porto Alegre, porque o Inter vai ter que poupar todo mundo, o Flamengo. Não, exatamente. É louco, né? Porque com essa calendário, né? Libertadores no meio do caminho, os times que estão lá na frente vão... Só o Palmeiras está numa boa, né? Claro, mas essa é a vantagem de ter enfiado 4 na partida da ida, né? Os outros têm e que como confirmar. Lembrou o Arnaldo ontem, esses times não curtiram a Copa do Brasil eliminação ainda. Nem começou. Só vão ter o respiro quando for disputado lá na frente a Copa do Brasil. Por enquanto eles estão no calendário normal. Quarta, domingo. Nem começou esse respiro deles ainda. A maneira que o jogo começou dava a impressão que o Botafogo seria forte o tempo inteiro, mas o Botafogo não foi o que mostrou no começo do jogo, no instante do gol do Arthur e um pouco mais pra frente.
Era normal que o jogo não fosse fácil, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Não é porque o Botafogo tem um belo time, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, e contratou vários bons jogadores, né? Agora, o Arthur Cabral, o Joaquim Correia, o próprio Danilo, que foi titular, o Montoro e outros. Não é por isso que o Botafogo encontraria facilidade, porque a gente tem que olhar quem está do outro lado. E vamos lembrar que o jogo da semana que vem é em Quito, porque quem fez a fase de grupos forte foi a LDU, não foi o Botafogo. E fez o grupo do Flamengo, né? A LDU foi a campeã do grupo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo não estava enfrentando um time fraco. Claro que a LDU é muito mais forte no Casablanca do que jogando no Rio de Janeiro. E é claro que o Botafogo tinha recursos técnicos para tentar uma vantagem mais larga e não conseguiu. Mas é um confronto equilibrado, é um confronto difícil. O Botafogo venceu, era importante vencer, né? O Atlético Nacional não venceu o São Paulo. O Botafogo venceu a LDU. O Flamengo tem esse jogo difícil contra o Internacional. Então, assim, os confrontos estão abertos, de lado a lado, vantagens mínimas de lado a lado, né? E o Botafogo vai ter que encarar a montanha da altitude, né? Literalmente a altura da altitude. Não vai ser fácil, mas o Botafogo tem a vantagem. Eu acho que dentro de um confronto difícil como esse, o primeiro passo era ter a vantagem. A vantagem veio, não foi uma vantagem larga, mas o Botafogo vai ter que defendê-la assim com unhas e dentes na semana que vem, porque vai ser um jogo bem difícil mesmo. E o Botafogo anunciou reforço para o restante da temporada e eles anunciaram pelas redes sociais, tá aí, ó. O novo camisa 9, Cris Ramos, assinou com o Botafogo por empréstimo com opção de compra até o fim de junho de 2026. Atacante de 28 anos. Jogava no Cádiz da Espanha. O Botafogo ontem acho que também foi um pouco isso, né? Conseguiu uma vantagem mínima, mas pelo menos vai para a altitude com uma vantagem perto do que foi o segundo tempo. Poderia ser pior pelo que parecia o início do jogo, né? Assim, o Botafogo é um outro caso muito à parte que a gente tem que analisar para essas oitavas de final. Primeiro porque, começar falando da LDU. A LDU trocou de treinador recentemente, inclusive o Thiago Nunes, brasileiro, que passou pelo próprio Botafogo no início do ano passado, assumiu a equipe. Então, assim, eu não sei se a LDU vai repetir o nível de jogo que teve na primeira fase como mandante. Se ela repetir, é uma grande notícia para o Botafogo. Mesmo a LDU enfiando um 3-0 lá no Central Córdoba, 2-0 no Deportivo Táchira, foram jogos em que a LDU não se aproximou daquilo que a gente já viu de melhor da LDU dentro de casa. Que é um time que sempre lidou muito bem, aliás, fez o adversário sofrer muito com a altitude, marcava no campo de ataque, acelerava as jogadas, imprimia um ritmo que cansava os oponentes muito rapidamente, chutava de tudo quanto é lugar para testar o goleiro adversário, fazia gols de longe, cruzamento, passava do meio campo, cruzava na área com a área preenchida. Eu não vi a LDU fazia muito pouco disso na primeira fase. Não sei se vai fazer agora com o Thiago Nunes. Eu vi um time um pouco melhor ontem contra o Botafogo, mas também é verdade que o Botafogo deixou de fazer a parte dele na partida. A gente olha assim, caramba, menos de 15 segundos, 1-0 Botafogo, no Newton Santos, estádio lotado, Botafogo é melhor que a LDU. Eu imaginei que havia uma goleada pela frente. A pressão ainda continuou por alguns minutos, né? O Botafogo teve algumas chances. Mas, assim, não se sustentou durante muito tempo. A LDU marcou muito bem a saída de bola do Botafogo. O Botafogo teve dificuldades imensas para isso, algo que até me surpreendeu, porque você tinha ali jogadores que têm um bom passe, mesmo pressionados, conseguem sair de pressão, como Danilo, como Marlon Freitas. Os laterais do Botafogo têm essa característica também. E o time acabou não conseguindo. Não levava a bola ao campo de ataque, não pressionava a LDU corretamente. O Botafogo foi melhorar no jogo com as entradas do Correia, do Nathan Fernandes e principalmente do Matheus Martins e do Alan. Já com metade do segundo tempo. Já era de 25 para lá. Ali o Botafogo cresceu no jogo e poderia ter feito o segundo gol. É verdade também que a LDU, no momento em que foi melhor que o Botafogo, ela não teve tantas oportunidades, né? Tem uma bola que o Vitinho salva em cima da linha, tem uma outra bola que o Vitinho bloqueia dentro da área, que não chega a ser uma finalização, tem um voleio de entrada da área que o John coloca para escanteio, mas não foi uma produção também, uma oferta grande de chances. Mas é uma atuação, para mim, que foi decepcionante. O Botafogo poderia ter viajado, ou ainda vai viajar, né? Poderia ter ido ao Equador com um pouco mais de tranquilidade. É uma vantagem muito fácil de você perder a nível do mar. A quase 3 mil metros de altitude é mais complicado ainda, principalmente se a LDU tiver um nível de jogo melhor do que teve na primeira fase. E é isso, os resultados dos brasileiros, né, dessa primeira, jogos de ida dessa fase de oitavas de final da Libertadores foram esses. Semana que vem os jogos de volta e a definição das quartas de final dos times que avançam já com o chaveamento definido
para a próxima fase da competição. Aí vira a chavinha, vem aí 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa nesse final de semana o segundo turno já do Brasileirão. Para você que pode ter esquecido, tá? Não lembra direito, é uma semana muito tensa de Libertadores, a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar a rodada primeiro, então? Os jogos dessa rodada. A classificação, então, que eu pedi primeiro. Classificação do Campeonato Brasileiro tá assim nesse momento. Lembrando dos asteriscos dos times com jogos a menos, por exemplo, é o caso do Palmeiras. Tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, 1 a menos que o Flamengo, que tem 40 pontos e é o líder do Brasileirão. O Bahia tá ali um pouquinho mais distante, mas entre os 4 primeiros. O Botafogo tentando entrar nesse grupo aí de disputa por título, é o 5º colocado com 29 pontos, junto com o Mirassol, que vem de uma derrota para o Flamengo, mas de uma campanha impressionante nesse Brasileirão com 28 pontos. Ainda nessa primeira página, o São Paulo, Bragantino, Fluminense e o Atlético Mineiro. Já na segunda página, aí a briga começa a ser pela zona de rebaixamento. A gente tem o Inter um pouco mais distante, com 24 pontos, mas Ceará, Corinthians, Santos, Grêmio, correndo risco, muito próximos ainda da zona de rebaixamento. E Vitória, Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport, uma briga mais direta nessa rodada, inclusive, tendo chance ali de termos a única alteração entre Fortaleza, Vasco e Vitória. Só Corinthians e Vitória com 19 jogos na parte de baixo da tabela, né? É isso que eu tava vendo, né? Para apenas 6 times, o primeiro turno acabou. Só para 6 times. Isso. Porque todos os outros E acho que isso, 14. Camila, desculpa te interromper. Imagina. É um grande sinal de alerta para os dois. Sim. Porque significa dizer, por exemplo, que se o Vasco vence os 2 jogos atrasados, ele tem a mesma pontuação do Corinthians. Ele chega a 22 pontos, como o Corinthians tem. Então, até pelo que o Corinthians tem jogado no Campeonato Brasileiro, é preocupante, sim. E temos, então, ainda alguns jogos, a maioria desses jogos sem data ainda para acontecer, mas, enfim, acontecerão em algum momento. Então, muitos times com jogos a menos, embora a gente tenha acabado o primeiro turno nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Amanhã começa a 20ª rodada, começa o segundo turno com Ceará e Bragantino, jogo das 4 horas lá no Castelão, transmissão do Premier. No mesmo horário, no Maracanã, tem Fluminense e Fortaleza, e às 6h30 da noite no Barradão, Vitória e Juventude. Na Ilha do Retiro, no mesmo horário, Sport e São Paulo, tudo com transmissão do Premier. Às 9 da noite, o 5º jogo do sábado, aí o jogo aqui do Sport TV, transmissão em 4K, que você já conhece. Às 9 da noite, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Bahia. No domingo, mais 4 jogos, começando às 4 da tarde, na Arena MRV com Atlético Mineiro e Grêmio. E no Morumbis, Santos e Vasco. O Santos vai mandar esse jogo no Morumbis também às 4 da tarde, os 2 jogos com transmissão do Premier. Às 6h30 da noite, no Beira-Rio, tem Internacional e Flamengo, também no Premier. E às 8h30 da noite, no Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. Na segunda-feira, fechando a 20ª rodada, Mirassol e Cruzeiro, às 8 horas da noite, é o jogo aqui do Sport TV também no Maião. A gente tem o encerramento da 20ª rodada, então, na próxima segunda, todos os jogos aí dessa 20ª rodada, começando amanhã, terminando na segunda-feira. Então, atualizando para você como é que tá a situação do Campeonato Brasileiro, voltando o foco agora para a disputa nacional. Começando falando desse jogo entre Botafogo e Palmeiras, que envolve justamente os 2 times que entraram em campo por último na Libertadores, na quinta-feira, e se enfrentam no domingo. O Botafogo anunciou mais uma contratação, o espanhol, o Cris Ramos, o atacante, foi oficialmente anunciado pelo Botafogo hoje. Tem 28 anos, né? O destaque é a altura do Cris Ramos, né? É um centroavante, tem 1,90 m, então também é uma opção aí para a bola aérea do Botafogo, que tem hoje o Arthur Cabral e tem o Mastriani, né? Que foi menos utilizado pelo David, mais utilizado no trabalho anterior do Renato Paiva, mas é um atacante que dá opções diferentes, talvez, para o David, e um pedido dele, essa contratação, né? Assim, eu não conheço tão bem o Cris, né? Até dei uma olhadinha em alguma coisa, mas muito pouco, não me sinto ainda confortável para fazer uma análise mais complexa sobre ele. Era um jogador que estava na 2ª divisão da Espanha. Isso às vezes não quer dizer nada, né, porque a gente já teve casos de jogadores nesse mesmo contexto que vieram ao Brasil e se destacaram bastante, participaram de times vencedores. Mas o que eu pude, até conversando com pessoas do Botafogo, é de que havia necessidade de ter um centroavante que, assim como o Arthur Cabral, assim como o Igor Jesus fazia, consegue transitar por outros setores do campo, consegue ter intensidade, velocidade para duelar fora da área, para sustentar bolas fora da área, participar até de ações ofensivas ali, troca de passes, e ao mesmo tempo chegar na área para concluir. O Mastriani não é assim, o Mastriani é um jogador de área especificamente, né? E o Arthur Cabral, ele
tem essa segunda característica também, de também duelar fora da área. Até a jogada do gol ontem é uma bola que ele rouba. Ele rouba a bola e puxa contra-ataque até terminar no cruzamento do Alex Telles pro Arthur finalizar. Mas é um jogador nesse sentido. Claro, precisa de tempo de adaptação ao Brasil, ao clube, entender como é que funciona o futebol brasileiro para começar a ter minutos. Mas o elenco realmente precisava de um reserva pro Arthur Cabral, que fosse um pouco mais parecido com o Arthur Cabral. O Mastriani não é parecido com o Arthur Cabral. Da janela, né, do Botafogo, pelo menos até agora, a principal e também mais cara contratação da história foi a do Danilo, que ontem pela primeira vez joga com o Marlon Freitas, né, que é o outro titular absoluto desse time. O Marlon vem do protocolo de concussão, estava fora dos últimos jogos, ontem voltou ao time. E ontem essa dupla não funcionou também, acho que até pela atuação do Danilo foi um pouco abaixo do que foi na partida anterior, na estreia, enfim, já estreou mostrando tudo que a gente já acompanhou do Danilo no Palmeiras, no futebol brasileiro. De certa forma, Raed, você imagina repetição dessa dupla, talvez, olhando para a semana que vem na Libertadores, jogo na altitude, o David possa dar rodagem a outros jogadores do time, o famoso poupar. O que você imagina para esse meio campo contra o Palmeiras? O Botafogo, ontem, ele teve certa dificuldade no jogo físico, né, no embate físico, mas não necessariamente com relação aos dois volantes. Foi só o nível de atuação e alguns ajustes ali de posicionamento, eu acho que são necessários. Quando o técnico da equipe, com rotina de treinamento, fala assim, eles precisam se ajustar, não é assim tão fácil, os dois têm características próximas, alguém precisa abrir mão em determinado momento para poder fazer uma outra função, para os dois poderem jogar juntos. Isso aí já dá um indício, uma indicação de que você precisa de uma rotina de treinamento um pouco mais pesada para que esses dois jogadores consigam se adaptar um ao outro, que não é um encaixe tão simples para que você faça de uma hora para outra, né? Mas eu imagino que essa vai ser a dupla titular de volantes do Botafogo para a temporada, porque o Danilo é a contratação mais cara, um jogador que sai do Brasil com projeção de seleção brasileira, e o Marlon Freitas é a referência comportamental dessa equipe, capitão, é um jogador que esteve presente nas conquistas do Botafogo, um dos únicos remanescentes que esteve presente nas conquistas do Botafogo. Então, eu não imagino que eles vão concorrer pela mesma vaga, que vai haver uma adaptação para que esses dois joguem juntos. Agora, precisa de rotina de treinamento para que eles se ajustem e o Botafogo não fique, não deva nada para o que o David Ancelotti pensa do sistema de jogo. E você falou, né, Coutinho, da entrada de alguns jogadores no segundo tempo ontem, a entrada do Alan no meio-campo muda um pouquinho também. O Botafogo consegue construir alguma coisa, né? Porque estava naquele momento sendo pressionado demais pela LDU. Verdade. É claro que tem um lado da própria LDU entendendo que estava chegando na reta final do jogo. E o 1-0 acaba sendo um resultado bom para eles, né? É uma vantagem mínima para eles tentarem tirar dentro de casa. E aí a própria LDU, depois dos 30, dá uma recuada, é menos agressiva e isso acaba fazendo com que o Botafogo fique mais com a bola. Mas o Alan entrou muito bem, conseguindo roubar a bola no campo de ataque, conseguindo fazer a bola rodar mais rapidamente, coisa que o Marlon e o Danilo acabaram não conseguindo, fazendo o jogo de ontem. Não quer dizer que estejam condenados, não possam jogar bem lá em Quito, não é isso. Eles têm qualidade, eles podem, claro, né, com entrosamento, se afinando, enfim. E ainda mais o Danilo, que está notoriamente sem ritmo ainda. Ele ainda precisa pegar mais ritmo e tem que ter calma com a análise dele. Mas eu acho que para esse jogo, o Alan precisa jogar. E eu não estou falando para tirar um dos dois, não. Acho que pode jogar os três, inclusive. Pode jogar com o Danilo, com o Marlon Freitas e Alan. E mais uma vez a gente vai falar aqui. Não se trata de um time defensivo, se os três jogarem. Até porque os três têm saída para o ataque. Você pode formar diversas maneiras diferentes ali. Se for os três, Renato Paiva vai fazer um tweet, hein? Vai falar que pode jogar com três volantes. Eu daria razão a ele, mas eu daria razão a ele. Com certeza. Porque essa história do Botafogo Way, né? De novo esse papo, que é um papo assim que... Ele é muito relativo, depende do jogo, depende do momento, depende da hora. Depende do resultado, né? Porque se vence... A necessidade. E você falar que um jogador é defensivo por ser volante e o outro é mais ofensivo por ser meio atacante... Isso aí, pra mim, não é futebol. Eu vejo futebol de outra maneira, é só a minha maneira. Mas, enfim, eu acho que o Alan poderia jogar em Quito. O Botafogo vai precisar de um time mais físico lá. E ele tá bem fisicamente, ele tem mostrado isso nos jogos em que participou. Até nos jogos em que ele não foi tão bem tecnicamente, você via que fisicamente ele vencia duelos. Ele até... Lembro muito do jogo contra o PSG, por exemplo, o papel que ele fez no meio-campo, de flutuação ali de um lado a outro para marcar, ajudando o Marlon Freitas e naquela ocasião, o Gregory, né, que ainda jogava no Botafogo, foi muito determinante. Então, para mim, esse jogador seria titular lá. Quem vai sair? Não sei. Mas um dos quatro da frente sairia, na minha opinião.
E aí tem essa questão também de Campeonato Brasileiro, se teremos jogadores poupados, né? No caso do Palmeiras, a situação é mais fácil de decidir. O Palmeiras venceu por 4-0, como a gente disse, está classificado à próxima fase. No caso do Botafogo, é um jogo na altitude, com uma vantagem mínima. Pode empatar, mas qualquer resultado de vitória por um gol de diferença da LDU é pênalti. 2 gols de diferença, o Botafogo está fora. Então, é uma situação muito mais difícil, então talvez a gente tenha rodagem de elenco, jogadores poupados para essa partida. Para o Palmeiras, já não, né? Já pode pensar numa sequência para esse time titular, pensando que no meio da semana, aí sim, pode colocar até... quiser mandar só garoto para o jogo no Allianz Parque, tem chance do Abel dar uma olhada nesse elenco. E, principalmente, dar sequência para uma formação ontem, que, claro, o resultado vai ter um peso muito grande, e a gente precisa considerar o adversário também, mas para o torcedor, a imagem que fica é, botou o Flaco e o Vitor Roque junto, que já tinham ido bem no segundo tempo contra o Ceará. Essa é a solução para o Palmeiras. Né? E eu vi um monte de meme da galera falando que era o novo Bebeto e Romário, mas tá mais pra Evair e Edmundo, né? É verdade. O Flaco e o... Não, é sério, porque conversando até com o Coutinho, ele falou ali do posicionamento, o Flaco um pouquinho mais... O Flaco que seria o definidor, o homem de área, baixando um pouquinho mais de linha para o Vitor Roque atacar espaço, era o Palmeiras de Evair e Edmundo. O Evair baixava a linha para criar espaço para Edmundo atacar. E depois repetiram no Vasco 97. Sim. Coisa. Mesma coisa. Mas então, voltando aqui à sua resposta e a gente falando... também na expulsão do Riveiros, que concedemos bons comentários sobre aqui no Tá Na Área hoje. Grande Riveiros. Sobre o Palmeiras e poupar jogadores, a gente precisa lembrar também que o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, né? Então, na outra semana, no outro meio de semana, já é um Palmeiras que vai descansar. Então, eu imagino o Palmeiras com força máxima nos 2 jogos, inclusive. No meio de semana contra o Universitário... Também? Na vantagem... volta, de 4 gols? Não, primeiro o Botafogo, força máxima. Depois o outro jogo, aí o Abel vai ver como é que tá o cansaço dos jogadores, pontuar ali um ou outro fora, para no fim de semana do Campeonato Brasileiro voltar com força máxima. E é um Palmeiras que está com uma pontuação muito próxima do líder Flamengo, levando em consideração que tem um jogo a menos que o líder Flamengo, né? Flamengo com 18 rodadas disputadas, Cruzeiro com 19 e logo na terceira colocação Palmeiras com 17 rodadas disputadas. A gente até falou dessa agenda aqui no Tá Na Área na última semana, porque teoricamente na outra rodada, depois da Libertadores na semana que vem, o Palmeiras só joga na segunda-feira, né? Jogo contra o Sport. E dentro de casa, não tem viagem. No Allianz, ainda tem isso, né? Uma sequência de jogos em casa, mas pode ser que nessa semana de Copa do Brasil entre uma data de jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, né? Porque Palmeiras tem jogos a menos, então pode ser uma possibilidade. Pode ser que não tenha a semana livre, embora por enquanto essa semana ainda esteja sem preenchimento. Mas falando um pouquinho dessa formação, Coutinho, ontem, de certa forma, surpreendeu não só começar com os 2, mas quem saiu do time, né? Porque contra o Ceará é o Sousa que sai, e o Vitor Roque, o Flaco Lopes entra, joga junto com o Vitor Roque no segundo tempo, e o Palmeiras consegue criar um pouco mais. Ontem, quem sai do time é o Facundo Torres, para que ele coloque o Maurício mais pelo lado direito do campo, onde o Facundo vinha jogando. É uma mudança, é uma outra mudança, mas que, pelo menos no jogo de ontem, dá indício importante. Você acha que vai dar sequência para essa formação? Essa é a solução para os problemas criativos do Palmeiras? Então, não é a única solução, né? Acho que isso... Eu não acho que seja assim. Você colocou um jogador, pronto, resolveu tudo. Mas eu acho que indica um caminho interessante para um time que nem sempre consegue ser tão criativo, nem sempre consegue resolver questões ofensivas quando encara adversários mais fechados. Então acho que pode ser o Flaco ali, não todo jogo, pode ser o Flaco ali, dependendo da partida, o Flaco pode jogar ali. Em outras partidas pode ser o próprio Maurício, ou o Veiga quando voltar, ou o Facundo Torres. O Abel ele já colocou em prática várias formatações diferentes dentro desse elenco que ele tem, vai ganhar jogadores também, acredito até o final do ano ainda deva chegar mais gente ali para preencher algumas lacunas que o plantel tem, mas não acho que seja só isso, até porque o jogo ontem, é claro que isso não é dito quando você enfia 4-0 fora de casa contra o Universitário. Mas não é um jogo, com exceção do segundo tempo, depois da expulsão do Riveiros, de alta posse de bola do Palmeiras. Que o Palmeiras, olha como o Palmeiras saiu de trás, em cima de uma marcação alta, construindo com bola de pé em pé, e iludiu a defesa adversária. Não, foi um jogo de troca de ligação direta no início, que o Palmeiras controlava a bola perto da área adversária e rapidamente resolvia na conexão desses 2 jogadores. Sim. Né, que... Como eu falei, em comparação à defesa adversária, são bem superiores tecnicamente. Esse mesmo cenário você não vai ver no futebol brasileiro. Não quer dizer
que Flaco Lopes e Vitor Roque não possam se entender também em jogos contra adversários mais qualificados, como aconteceu, por exemplo, contra o Ceará. A defesa do Ceará é melhor que a defesa do Universitário. E os dois foram muito bem. Em menos de 15 minutos dos dois em campo, o Palmeiras conseguiu virar o jogo. Então, é bom ter calma, mas entender que é um caminho interessante. Se eu tenho um time que não está pronto, que está em processo de reformulação, transformação, perdeu jogadores importantes, sai o Estevão, sai o Richard Rios, Paulinho não pode jogar, por que não dar continuidade a dois jogadores que juntos na equipe conseguem fazer esse time produzir um pouquinho mais, mesmo com essas ressalvas que eu falei em relação à defesa do Universitário? Diga. Tem outro detalhe, né? Porque quando você pensa na base do Palmeiras, que sempre coloca jogadores no time profissional, você tem alguns jogadores da base que atuam na mesma função do Flaco. Então você tem a possibilidade de utilização do Luíde, do Thales, jogadores de destaque na base, que poderiam fazer essa dupla ali por trás do Luíde entrou ontem, inclusive, no final, no lugar do próprio Flaco. E com relação ao Facundo Torres e ao Sousa, eu acho que vai de acordo com o que ele pensa, o jogador que vai fazer o meio lado do campo. Por exemplo, quando utilizar o Maurício, vai jogar o Sousa. A não ser que ele mude o corredor do Facundo, que eu acho muito difícil. Agora, se por algum acaso ele entrar com o Felipe Anderson, aí pode jogar o Facundo. Porque o Felipe Anderson pode fazer ali o meio e liberar o espaço para liberar o corredor do lado esquerdo para a subida do Piquerez. Então, já dá para ver mais ou menos um caminho do Abel tentando usar força física em uma dupla de área que vai preencher ali por dentro, no próximo do gol adversário, na linha central. A boa notícia, né? O Felipe Anderson voltando também, veio de uma lesão, foi opção, foi utilizado ontem no segundo tempo. E outra boa notícia também do Vitor Roque, né? Que com essa dupla fez gols, assistências importantes, já são cinco gols na temporada. A notícia hoje de despedida do Marcos Rocha, que está deixando o Palmeiras seguindo para o Grêmio. Hoje é a terceira opção, digamos assim, porque chegou o Kelvin, o Giai é o titular, Marcos Rocha está seguindo o caminho dele para o Grêmio. E a gente está levantando aqui no nosso telaço os últimos confrontos entre Botafogo e Palmeiras que decidiram coisas importantes nos últimos anos, além de campeonatos brasileiros, né, que tiveram ali em disputa direta desde 2023. A gente está lembrando, inclusive, no Brasileirão de 2023, na 12ª rodada, o Botafogo vence por 1-0, e tem um jogo de volta, que é o jogo, talvez, do título do Palmeiras, que é a virada dentro do Newton Santos, jogo que ficou marcado, né, na campanha do Botafogo, que dali para frente não venceu mais, acabou perdendo o título brasileiro, que parecia muito próximo, para o próprio Palmeiras. E em 2024, no ano passado, o Botafogo vence o jogo de ida no Campeonato Brasileiro. Os dois se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores. O Botafogo vence em casa, empata no Allianz e se classifica, elimina o Palmeiras da Libertadores nas oitavas. O Botafogo vai ser campeão no final das contas. Também vence o segundo jogo no Campeonato Brasileiro. Todos os confrontos decisivos do ano passado, o Botafogo venceu também o Palmeiras no Brasileirão 2 vezes e foi campeão brasileiro. E nesse ano, na primeira rodada, a gente teve Palmeiras e Botafogo no Allianz, 0-0. Ainda tivemos o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo. Nesse ano, o jogo decisivo deu Palmeiras, que foi o confronto da Copa do Mundo de Clubes, que o Palmeiras sai vencedor e que se classifica para enfrentar o Chelsea nas quartas de final. Teremos agora o jogo de volta do Campeonato Brasileiro, aí não numa disputa muito direta, né, Raed? Porque o Palmeiras, como a gente falou, está bem próximo ali de Cruzeiro e Flamengo, até pelos 2 jogos a menos. O Botafogo já precisa remar um pouquinho mais, está um pouco mais distante em pontos dessa briga nesse momento do Brasileirão. Tô até abrindo aqui a tabela de novo para ver o posicionamento do Botafogo. O Botafogo, nesse momento, está com um jogo a mais... o mesmo número de jogos do Palmeiras, porém 7 pontos atrás. Também tem 2 jogos a menos que Flamengo e Cruzeiro e tem 29 pontos, né? Aí, ó. A gente botou ali para facilitar. Muito obrigado, chefe. Mas é um Botafogo que, independente do posicionamento da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente tem que entender também que é um Botafogo que vive em constante reformulação, né? A gente acabou de falar de um jogador, o espanhol, o Cris Ramos, que acabou de chegar, atacante de referência, que chega para uma função que o Botafogo tinha um jogador no elenco, que era o Juan Cruz, que era praticamente com características ali muito próximas. Um jogador que, como o Coutinho falou, é um jogador que consegue fazer a área e também fazer ali as funções que se exigem hoje de qualquer atacante que não seja só de definição. Então é um Botafogo que vive em constante reformulação, tem aí poucos jogos sob o comando do David Ancelotti, que ainda está tateando no que ele pode fazer no time, né, no melhor modelo de jogo que ele pode encontrar com os melhores jogadores. E é um confronto dificílimo contra o Palmeiras, independente do passado das duas equipes. É um confronto dificílimo de duas equipes que almejam
ficar ali na zona de classificação para Libertadores ou brigar pelo título brasileiro. E o Campeonato Brasileiro não dá pausa para ninguém. Toda rodada vale a mesma coisa, 3 pontos, e você precisa pontuar sempre. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.